Dando prosseguimento aos nossos estudos de apometria, nós vamos passar agora para um tópico muito importante, que é o chamado poder da mente. O que vem a ser o poder da mente? Isso já foi discutido, já foi escrito, nós temos uma literatura vasta, embora em alguns pontos um pouco distorcida, a gente tem que considerar. Nem tudo que está escrito, nem tudo que está dito funciona exatamente e com a falsa simplicidade que alguns autores colocam, mas tudo compensa ser estudado, tudo compensa ser lido para que a gente forme um conhecimento mais completo, mais abrangente do que nós podemos realizar com a nossa mente. Aqui nós vamos fazer um pequeno resumo de como esse poder se aplica diretamente ao nosso processo apométrico. Vamos falar da importância que o uso de uma mente treinada, exercitada, pode ter no desempenho do trabalho apométrico que nós pretendemos realizar, seja ele em grupo de apometria, seja ele em atividades de consultório. Muito bem, nós já vimos em aulas anteriores que existe um repositório de energia à disposição do nosso trabalho e esse repositório é praticamente inesgotável. A ferramenta que direciona, que molda, que coloca todo esse recurso em operação e, obviamente, que traz os resultados desejados é a nossa mente. É com ela que nós vamos trabalhar. A mente, para nós, no campo material, sempre foi representada pela figura do cérebro físico, mas nós precisamos sempre ter a consciência de que isso é um veículo de manifestação da mente no plano físico. A mente verdadeira é parte da nossa centelha divina, é parte da nossa essência espiritual e é com ela que nós trabalhamos. É exatamente dessa forma, utilizando a mente, que os espíritos superiores trabalham para criar tudo que existe naquilo que nós denominamos de plano astral, ou mundo espiritual, como alguns querem chamar, ou plano etérico. Você pode dar o nome que você quiser, mas o fato é que existe uma realidade extrafísica e lá nessa realidade extrafísica o correto uso das capacidades mentais faz um monte de atividades, cria coisas, constrói, tem uma série de ações que no nosso plano físico fica um pouco mais difícil por causa da alta densidade da matéria condensada onde nós ficamos imersos. É como se a gente tivesse um escafandro extremamente pesado envolvendo a gente e todas as coisas, e para manipular os materiais nesse plano nós precisamos de braços, de mãos, de ferramentas, o que não ocorre na mesma proporção no chamado plano espiritual ou plano extrafísico. Nós também temos condições de operar no mundo astral, porque embora estejamos aqui encarnados, nós somos compostos de partes que estão naquele plano. Logo, a gente pode ter o mesmo êxito ou até mesmo maior do que algumas entidades que estão lá no chamado plano extrafísico. Isso nós vamos ver também ao longo do nosso estudo, porque nós temos mais energia em alguns casos que eles. A chave para atuar nessa dimensão paralela à nossa, a gente chama de paralela, parece que tem uma divisão, mas na verdade elas são integradas, elas são interpenetrantes. A chave é a nossa energia mental, impelida por um ato de vontade, pelo querer firme e objetivo transformado em poder. No nosso mundo físico,
como eu já tinha acabado de falar, tudo leva mais tempo para ser produzido. Desde a concepção da ideia até a materialização do objeto. Se eu disser, por exemplo, pense numa mesa, todo mundo imagina, vê, consegue mentalizar uma mesa, cada um num formato específico de acordo com aquilo que tem no seu arcabouço desse objeto mesa. Essa mesa, se você projetá-la no plano astral, ela se constrói da matéria do astral. Mas, no plano físico, você precisa arrumar todos os materiais, precisa cortar, precisa dar o formato de cada peça e precisa fazer a montagem para que a mesa passe a existir na realidade exterior a você. Então, no mundo físico, tudo leva mais tempo para ser produzido depois que foi imaginado. No astral, não. Tudo se constrói rapidamente. Tão mais rápido quanto melhor for adestrada a mente que está movimentando a energia. Por isso, os exercícios de projeção, os exercícios de concentração, de meditação, de foco mental são tão interessantes e são tão importantes. Quando nós estudamos o repositório infinito, nós falamos sobre um evento de materialização no plano astral que foi descrito em um dos livros psicografados por Chico Xavier, denominado Obreiros da Vida Eterna, e cuja autoria é do espírito André Luiz. Para a gente poder melhor ilustrar aqui o poder da mente sobre a matéria, eu tomei a liberdade de transcrever essa passagem integralmente nos próximos slides e nós vamos fazer alguns comentários sobre aquilo que está ali descrito. O nome do capítulo é O Sublime Visitante. Neste capítulo, André Luiz e mais alguns companheiros lá de trabalho deveriam criar, dentro de uma espécie de câmara que tinha sido reservada, um ambiente para que um mensageiro de esferas superiores pudesse se manifestar e falar para um certo auditório que estava ali reunido para receber instruções deste indivíduo. Começa assim: para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o amor pelas coisas santas. Na verdade, ele diz aqui, e o estranho amor às coisas santas. Após longo intervalo, destinado à nossa preparação mental, olha só, intervalo destinado à preparação mental. O que vem ser isso? Vem ser uma espécie de relaxamento, de desligamento da mente de outros pensamentos que não sejam aqueles aos quais você vai se dedicar agora. Por isso que quando você vai atender uma pessoa, você deve estar focado no seu atendimento. Não adianta você estar atendendo um paciente ou você estar dentro de um trabalho mediúnico, vale para qualquer um dos dois casos, e ter a mente dispersa com outras coisas. O seu paciente está falando com você e você está aqui no celular olhando mensagens, passando vídeos de outro aplicativo, ou está lendo alguma coisa, ou está pensando, divagando sua mente sem prestar atenção. Foco. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma preparação, um relaxamento, um exercício de centralização para poder realizar a tarefa. E aí o mentor fala: projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz,
alimentem vigorosa árvore a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Ou seja, um orientador atribuiu tarefas, assumiu parte da tarefa para si e delegou a cada equipe um processo que no final comporia um todo. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando em grupo, realizando um atendimento apométrico em grupo, é necessário que haja um coordenador. Isso não dá a ele uma autoridade ou não indica que ele é melhor ou mais poderoso, como alguns acham. Não tem um destaque nessa figura. Inclusive, essa atividade é salutar que seja compartilhada e alternada. Em cada trabalho, um indivíduo pode ser o coordenador para que treine também essa função, para que exercite. E os outros, que estão fazendo a sustentação ou as tarefas delegadas, devem agir em uníssono, devem agir coerentemente, apoiando aquele que está trabalhando dessa forma no dia, porque um dia vai chegar a vez deles também de coordenar o trabalho. E é desejável que os outros colaborem com ele. Então não há que se fazer uma distinção de trabalhador A, B ou C, porque um faz isso e o outro faz aquilo e um sim vai descer por isso. Isso nós já tratamos lá atrás, quando nós falamos sobre a constituição dos grupos. É muito importante continuar mantendo isso em mente. Após ligeira pausa, concluía: este é o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional que falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço e, ao soar de harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial das nossas forças mais íntimas. Detalhe: emitindo o potencial. Fazendo o quê? Direcionando a vontade, a força mental, a energia transformadora para a realização da tarefa. Foco, conhecimento e determinação. Senti, aí ele começa a descrever o que ele estava sentindo na hora que estava trabalhando. Senti a pressão do próprio esforço, observe, pressão do próprio esforço, ou seja, ele movimentou a sua força. Da mesma forma que quando nós vamos trabalhar, nós temos que movimentar a nossa energia por vontade. Que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar. Ora, quando você está mentalizando uma tarefa, se você se visualizar realizando, construindo, fazendo a atividade para produzir aquilo que você deseja, é uma maneira da nossa mente ficar concentrada no trabalho. Então o que ele fez? Ele acreditou que tinha entrado lá dentro da câmera, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir, utilizando as vigorosas energias da imaginação. Veja, tudo que a gente imagina toma forma no plano astral, no plano extrafísico. Recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores, e trabalhei intensamente
na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, ou seja, trouxe o seu foco para a observação, parou de emitir os comandos de criação, a fim de examinar os resultados da experiência. E contemplei, maravilha! Jazia o gabinete fundamentalmente transformado. Águas de indizível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O que aconteceu? A produção das equipes responsáveis por essas partes específicas não foi concluída. Olha o que acontece a seguir. O instrutor, célere, retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai o vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Observem, era um exercício também para aqueles trabalhadores. E o instrutor reconheceu que eles ainda não estavam completamente treinados, não estavam completamente desenvolvidos nas habilidades o suficiente para criar de um modo instantâneo. Só que ele não faz o trabalho pelos outros. O que ele fez? Vocês ainda têm 15 minutos para terminar. Então voltem lá e completem. Exteriorizai o vosso poder dentro da eficiência necessária. Isso é um treino. Quando nós começamos também os nossos trabalhos apométricos, os nossos trabalhos em que nós manipulamos essas energias, é natural que as coisas demorem um pouco mais para acontecer. É natural que a nossa mente ainda não treinada produza efeitos não tão belos ou perfeitos ou completos como a gente gostaria, mas a gente tem que manter a firmeza, o exercício, a paciência, o treino para alcançar o objetivo que a gente se propõe. Qual é a sua vontade? Qual é o seu objetivo? É auxiliar as pessoas que te procuram? Ou é ficar demonstrando que você tem poder? Todos conseguem formar as coisas, todos conseguem produzir, não tem diferença. É importantíssimo que a gente tenha a humildade de sentar no banquinho da escola e aprender a fazer as coisas e aprender a manipular a energia com todo o cuidado e carinho que isso precisa ter. Nenhum de nós nasce completo. A gente vai adquirindo essas habilidades. Entendemos, isso eles, os aprendizes, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer e concentramo-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Ou seja, voltaram lá para fazer o trabalho, ainda tinha 15 minutos. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e com mais presteza busquei colocar as flores pequeninas nas suas ramagens humildes, recordando as minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus que me ensinasse a cumprir o dever dos que desejam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. Observe,
orei. O que que a oração faz? A oração nos conecta com as energias positivas e desperta dentro de nós o potencial do nosso ser interior, aquele que é a imagem e semelhança do Criador, aquele que realmente constrói, aquele que está vinculado com as diretrizes maiores. E isso nos dá força, nos dá potencial de realização, nos acelera, nos ativa, aumenta a nossa energia. Por isso que se diz, orai e vigiai. Toma cuidado com as coisas e orai para manter o contato com as forças superiores, para ficar protegido, envolto em energias boas e poder realizar todo o bem que você deseja.